Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso novamente aqui junto com o Arthur Rossi para mais um vídeo do nosso quadro de clássicos. São filmes que merecem uma atenção especial, são filmes que envelheceram muito bem, são filmes que estão na nossa galeria, no nosso hall da fama, filmes que a gente olha com um carinho especial. E a indicação da vez veio do Arthur. O Arthur propôs que nós trouxéssemos para vocês esse filme, apresentando até para uma nova geração de telespectadores, para que vocês Merece. também tenham acesso a essa história maravilhosa que é o Doze Macacos. Bruce Willis, Brad Pitt, grande elenco. É um filme que está disponível na Netflix e é um filme que eu vou deixar com que o Arthur apresente para vocês. E aí, Arthur, Doze Macacos. Então, esse filme é um filme bem cabeça, na minha opinião. É um filme bem complexo até de se entender. E ele conta a história sobre um vírus que chegou na Terra lá na década de 90. E ele não tem cura. Ele foi destruindo a humanidade conforme o tempo foi passando. E aí os humanos foram obrigados a se migrar, né? A sociedade toda para túneis subterrâneos. E aí eles começaram a viver ali. E aí eles pegam prisioneiros e oferecem a chance deles serem livres novamente, com uma condição. Eles vão entrar em um experimento, onde esse experimento eles vão voltar no tempo para poder tentar impedir essa pandemia, né, de acontecer. Vale bastante a pena relembrar a É, história de pandemia nessa época que a gente está, né? É um filme interessante. E aí ele conta, né, que esse protagonista, que é o Bruce Willis, chamado James Cole do filme, ele tenta impedir que uma organização chamada os Doze Macacos soltasse esse vírus, né, que foi segundo a história, que foi um vírus fabricado, e esse vírus ele foi um grupo terrorista, né, visto como um grupo terrorista, e ele começa a perseguir todo esse grupo e correr atrás para poder tentar descobrir o que aconteceu e impedir, né, que aconteça essa catástrofe. É um filme que, para a época, ele, na minha opinião, era um filme muito longo para a época, né? Hoje em dia, é fácil você encontrar filmes com 2, 3, 4 horas. Vídeo Zack Snyder, né? é. Snyder Cut é bem demoradinho. Mas para a época dele, ele é um filme que, na minha opinião, eu lembro que quando assisti, eu fiquei assim, caraca, esse filme não acaba, não. E nem é porque o filme é ruim, não. É porque é um filme longo. Ele tem 2 horas de duração e é um filme lá da década de 90. 95 que saiu o filme, chegou aqui no Brasil em 96. Então foi um filme assim que ele era muito longo para a época. Então algumas pessoas até não gostaram muito disso, né? Mas em geral foi um filme que foi bem aclamado, foi muito bem recebido e, na minha opinião, é um filme que você uma vez se assistir é pouco, 2 vezes ainda é pouco. Acho que eu tive que assistir algumas vezes para começar a entender bem, especialmente porque a época que eu assisti eu era muito pequeno, então eu precisei reassistir mais vezes. Mas assim, eu acho que é um filme que você, uma vez é pouco para você entender e captar toda a grandiosidade que esse filme passa. Não, verdade, verdade. Esse filme merece realmente ser revisitado algumas vezes. Ele dá realmente essa impressão de ser longo demais, porque a narrativa acaba sendo complexa em alguns pontos. Então, você tem a impressão que o filme demora para dar algumas respostas ou para Sim, acontecer algumas coisas. Hoje, como o Arthur colocou, nós estamos acostumados. Tem aí o Snyder Cut, que tem um pouco mais de 4 horas. Você tem a trilogia estendida do Senhor dos Anéis, que cada um deles tem mais de 4 horas também. Então, hoje em dia, os telespectadores já aceitam bem essa ideia de imersão dentro da história, do universo, mas realmente esse filme passou a ter o valor que ele merece anos depois do lançamento. ele foi um bom vinho, né? Que
Na época que fez, talvez ele foi assim, bem recebido, bem assistido, bem premiado, mas ele, como o Arthur colocou, como um bom vinho, ele só maturou, a audiência amadureceu o suficiente para poder absorver essa obra de uma forma mais completa hoje. Sim. Vale lembrar que uma característica que muitas pessoas veem nesse filme e isso eu também até concordo, justamente o que justifica você ter que reassistir ele, que ele, a princípio, tem uma trama um pouco confusa. Pouco não, bastante confusa, dependendo de quem assiste. Então, isso abaixou bastante a nota desse filme na época que o povo foi fazer a classificação, porque muita gente não conseguiu entender muito bem. Só que, assim, no geral, se você assistir e assistir, você vai ver que o filme faz sentido e tudo tem um porquê de estar lá. Então, assim, se for assistir, recomendo que você tenha isso em mente, que ele é um pouco confuso mesmo, mas faz sentido o que está dizendo. As coisas é aquela história, é aquele tipo de filme que você assiste e em algum momento do filme você se sente um completo imbecil. Sim. Você fala, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Mas se você enfrentar com bons olhos essa primeira sensação, você vai ver que é proposital. A trama, os personagens e a história fazem com que você se sinta assim, tão perdido quanto eles em alguns momentos. Eu acho que essa é a intenção mesmo. E faz com maneira... Para ser sincero, acho que até hoje eu não consegui absorver 100% do filme. O que nós podemos fazer, e fica aí a sugestão, é marcar uma watch, a gente assiste juntos, reassiste juntos esse clássico, e aí lança um novo vídeo. Lança um vídeo aqui debatendo ou dissecando os 12 macacos, para ver o que desse caldo, o que a gente consegue extrair junto. Exato. Sobre se eles conseguem ou não pedir, aí só assisto. Sempre. E acompanhem aí, assistam, deixem aí nos comentários como foi a experiência de vocês, o que vocês acharam. O Arthur brilhantemente apresentou essa obra para nós. Eu só tenho a corroborar tudo que ele falou, a assinar embaixo de todas as impressões que ele teve, porque são similares às que eu também tive. Agora, vou reassistir essa obra, vamos ver o que mais a gente consegue extrair disso. O que mais a gente consegue extrair disso. Muito obrigado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, sugiram novos filmes aqui para o Clássicos. Arthur, mais alguma coisa? Você falou tudo. Não tem mais nada para dizer, não? Obrigado pela audiência. Então, maravilha. É nóis, valeu. Nossa.